Sétimo ano, tudo bem? Vamos continuar então a nossa aula sobre os povos pré-colombianos, né? Povo esses que são aqueles povos que habitavam o Novo Mundo, que é a América, né? Antes da chegada de Cristóvão Colombo, né? Da chegada dos europeus, ok? Na nossa última aula a gente falou sobre os povos astecas, né? Que formou um dos impérios mais grandiosos, vamos dizer assim, do Novo Mundo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre outros dois povos, os maias e os incas, ok? Vamos então começar falando um pouquinho sobre os povos maias, que está lá na página 38 da nossa apostila, meus amores. As primeiras cidades maias, né, elas foram construídas por volta do ano 300 a.C., mas tiveram o seu auge, né, o seu apogeu de crescimento por volta dos anos 600 a 800 depois de Cristo. O Império Maia, vamos dizer assim, abrigava em torno ali de 60 cidades, mais ou menos em torno de 5 milhões de pessoas faziam parte, né, dessas cidades do Império Maia. Aqui no Império Maia, para eu estar falando império, devido à imensidão, porque eles eram muito parecidos, os seus costumes, a religião, até mesmo a língua. Só que os maias não formaram em nenhum momento, vamos dizer assim, da sua história, um imperador, um governo único, né? Na verdade, nas cidades maias, havia os seus líderes. Cada cidade tinha os seus próprios líderes, tinha o seu próprio governo, vamos dizer assim, né? Mas eles se interligavam e se comunicavam entre si. Nunca formaram na sua história o Império Unificado, como do Império Azteca, como do Império Inca, que a gente vai ver mais pra frente. Não, né? Governos próprios. Como que estava essa comunicação entre essas cidades maias? Se dava por meio das rotas terrestres, das rotas fluviais, e assim eles iam se comunicando. Como eles não formaram um império único, essas cidades estavam sempre em conflitos, o que era muito comum ali de acontecer nesse período, pessoal. Na página 39 da apostila de vocês, ele traz ali pra gente algumas imagens dos sítios arqueológicos, né, das cidades maias, né? Então a gente tá vendo um ali, que é mais ou menos há 1.200 anos, Iticá, localizado na atual Guatemala. Era movimentada a cidade maia. Apenas 10% desse sítio arqueológico foi, vamos dizer assim, descoberto, né? Ou seja, 90% ainda está coberto pela terra, não foi descoberto ainda. Por aqui a gente já imagina, né, a grandeza dessa cidade. A gente vê ali ao fundo, né, o templo onde ocorria, né, os sacrifícios para os deuses, que era uma prática muito comum dos povos pré-colombianos, ok? Aqui embaixo a gente vai falar um pouquinho também sobre os calendários maias, né? Até em 2012 se falaram que o mundo ia acabar em 21 de dezembro, porque os maias haviam previsto isso. Como assim os maias preveram o fim do mundo? Não, meus amores. Os maias usavam 3 calendários. Na verdade, essa fala se deu devido, vamos dizer de certa forma, a uma falha na interpretação dos documentos maias. Ok? Por isso que as pessoas falavam isso, mas não é que eles previam. É que os maias eram um povo muito evoluído para sua época, né? Se vocês pesquisarem na internet, vai ter questão de cirurgias que os maias realizavam, coisas que é feita na atualidade, tá? Então eles eram um povo muito à frente do seu tempo. Então as pessoas acreditavam que eles haviam previsto o fim do mundo. Mas é que, na verdade, os maias, eles acreditavam que a vida da gente era formada por ciclos. Acabava-se um ciclo, iniciava-se outro ciclo. Então 2012, de acordo com o calendário maia, seria o fim de um grande ciclo para se iniciar um outro novo ciclo, ok? Por isso que eles falavam isso, né? Mas a gente interpretou errado o calendário maia, na verdade, né? Foi uma má interpretação. Bom, meus amores, outras coisas que ele vai falar ali pra gente, na página 40 agora da nossa apostila, eles vão falar que os maias também praticavam rituais. Assim como os astecas, os maias também faziam essas práticas de rituais, que era marcado muito pelo sacrifício humano, tá? Com a intenção o quê? De apaziguar a ira dos deuses. Vamos dizer, de certa forma, tipo assim, eu preciso saciar meus deuses, então eu vou fazer rituais de sacrifício, né? Para evitar grandes tragédias, né? Além da religiosidade, os membros da elite maia eram responsáveis pela administração, pelo comércio e pelo comando das operações militares. Abaixo dessa elite maia estavam quem? Os guerreiros e os funcionários, tá? Depois vinham quem? Os artistas e os artesãos. Ainda havia também a classe dos camponeses, e na última camada social estavam os escravizados, que, como nos casos dos astecas, eram geralmente prisioneiros de guerra, e eram normalmente esse povo que era utilizado para o quê? Para os sacrifícios humanos.
Da mesma forma que os astecas, os maias também tinham a sua alimentação baseada, em certa forma, no milho. Porém, um outro alimento também vai ser muito utilizado pelos maias. Que alimento que vai ser esse? O cacau, que foi muito importante para eles, né? O cacau que a gente usa para fazer o chocolate. Os maias utilizavam como uma forma de bebida, né? Então, eles ofereceram para os europeus, quando eles chegam, aquela bebida, mas era muito amargo, os europeus não gostaram disso, mas acharam interessante aquele gosto e levaram para a Europa. E lá eles passaram o quê? A adoçar, que vai dar origem ao chocolate que a gente conhece nos dias de hoje. Professora Gabi, o Império Maia formou um império tão grandioso, mas ele chega ao fim, ok, meus amores? A partir mais ou menos lá do século VIII, provavelmente, os maias passaram por um período de uma seca muito grande. Com isso, o que aconteceu? Faltou alimentos e as pessoas acabaram morrendo. As pessoas morriam o quê? De fome. Então, grande parte da população maia foi eliminada devido a essa fome que eles passaram. Quando os europeus chegam à América, eles não encontram mais os povos maias, né? Quando eles chegam na América, as cidades maias já haviam desaparecido. Mas eles encontram o quê? As ruínas e encontram os costumes desse povo. Mas o povo maia em si, eles não chegam a conhecer, ok?